filo dos nemateumintos, ele é composto por vermes, né? Mintos, de novo, significa verme. E nemato, né? Significa cilindro. Então são vermes em forma de cilindro, né? Eles não vão ter aquele corpo achatadinho como a gente viu nos plateumintos. A gente vai ver um corpo mais cilíndrico de fato, né? O exemplo aqui é o Ascaris, né? Ascaris lumbricoides, que é a famosa lombriga, né? A lombriga é um verme cilíndrico, é inclusive provavelmente o mais famoso, né, o mais notório dos vermes cilíndricos, dos nemateumintos. Esses animais eles não possuem segmentação, ou seja, o corpo deles não é segmentado, ou seja, não está separado em pequenas partes. Não é como acontece, por exemplo, nas minhocas, que vão ter o corpo separadinho em pequenos segmentos, tudo bem? Não é o que acontece com os vermes cilíndricos como a lombriga, certo? Esses caras, ou eles são de vida livre, ou eles são parasitas. Ou seja, ou eles dependem de um hospedeiro para sobreviver, ou eles não dependem, tudo bem? No caso do Ascaris, ele é um parasita, né? Eles são triblásticos, como a gente já viu no vídeo dos plateumintos, que é onde essa característica surge, né? Triblástico significa que você tem 3 tecidos embrionários, tudo bem? A ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E além de serem triblásticos, eles vão possuir aquela simetria bilateral, que a gente observa já nos plateumintos, né? Ou seja, a gente só consegue dividir o corpo desses animais cortando eles em 2 metades iguais, tudo bem? Eles também são, e aí vem uma característica muito importante, inclusive é uma novidade dos nemateumintos, que é o seu pseudoceloma. Eles são pseudocelomados, tudo bem? Agora, vamos lembrar direitinho o que é esse pseudocelomado. Retomando aqui esse desenho da aula de plateumintos, se você não tiver familiarizado com o conceito de triblástico e de acelomado, pseudocelomado e celomado, eu falo disso melhor no vídeo de plateumintos. Só que aqui a gente vai retomar brevemente isso, tá? Ser acelomado, pseudocelomado ou celomado está relacionado com o celoma. O que é o celoma? É uma cavidade revestida pela mesoderme, totalmente revestida pela mesoderme. Lembrando que aqui eu tenho as cores representando cada um dos tecidos embrionários, a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. Nesses 3 exemplos eu tenho 3 triblásticos, tudo bem? Os 3 têm os 3 tecidos. Só que um deles tem só uma cavidade, né? Só um buraco, que é a cavidade digestória, como todos os 3 têm. Mas esses outros 2, diferentes do primeiro, eles têm uma cavidade além da digestória, tudo bem? Esse cara, como ele não tem mais nenhuma cavidade, ele é acelomado, como os plateumintos são. Agora, os outros 2 têm essa cavidade. Só que nesse caso aqui, da direita, você tem a cavidade sendo revestida por dentro, né? Pela parte de dentro, pela mesoderme, e pela parte de fora também pela mesoderme, né? Então, se é revestido pela mesoderme totalmente, então é um celoma verdadeiro. Esse cara aqui é um celomado. Ele tem um celoma, que é essa cavidade aqui. Agora, esse cara do meio, ele tem essa cavidade que por fora é revestida pela mesoderme, mas por dentro que você encontra esse tecido que eu pintei de verde, que é endoderme. Então, é uma cavidade que não é totalmente revestida pela mesoderme. Portanto, isso daqui é um pseudoceloma. É um celoma falso, tudo bem? Não é um celoma verdadeiro, que é o caso dos nossos nemateumintos. E eles são os únicos pseudocelomados, tudo bem? E a gente vai ver que esse celoma vai estar relacionado com a circulação desses organismos. A gente fala disso mais pra frente, ok? Falando um pouco de características mais gerais desses organismos, o sistema nervoso deles é composto por 2 tubos, tudo bem? Um dorsal e um ventral. Gente, dorsal, dorso é costas, tudo bem? Então tem um tubo dorsal que está nas costas deles. E tem um tubo ventral, ventral de ventre, ou seja, está na parte de baixo, na parte da barriga, né? Então você vê que eu tenho aqui o sistema nervoso deles, né? Um ventral e um dorsal. E vai ter aqui uma concentração na região da cabeça, né? Aquele processo de cefalização, o qual a gente já falou em outros vídeos. Então você tem esse sistema nervoso. Não tem muito segredo, certo? O sistema digestório, por outro lado, ele tem uma novidade muito interessante.
finalmente o sistema digestório passa a ser completo. O tubo digestório agora é completo. Porque ele vai ter uma entrada, né? Que é a boca. Ele vai ter uma saída, que é o ânus. Aqui eu destaquei o sistema digestório em azul. Você vê o tubo e agora ele tem entrada e saída. Isso é uma novidade que é muito interessante porque ela permite uma alimentação mais eficiente, né? Eu tenho uma entrada e agora essa entrada ela não é ao mesmo tempo a saída, tudo bem? A coisa entra por um lado e sai pelo outro, né? A gente está bem familiarizado com isso. Então isso permite uma alimentação muito mais eficiente, constante, de certa forma, que vai ser bem importante aí para você manter o seu metabolismo energético funcionando bem, né? Você tem que ter combustível, você tem que ter alimento, certo? Então, essa novidade aqui, o tubo digestório completo que aparece em nematomintos, é muito importante, tá? Agora o sistema respiratório, tudo bem? Sem sistema respiratório, né? Esse S barra é sem. Então eles não têm sistema respiratório, eles vão ter uma respiração cutânea. Lembrando que cutâneo vem de cutis, que é pele. Isso significa que eles respiram pela pele, eles não vão ter pulmão, não vão ter nariz, nada disso. Eles vão respirar pela pele, tudo bem? E o sistema circulatório, eles também não têm sistema circulatório. Você fala, poxa, então como é que eles distribuem seus nutrientes e tudo mais? Bem, aí você tem uma difusão através do pseudoceloma. E aí entra o pseudoceloma, essa característica importante deles. A cavidade pseudocelômica vai ser preenchida por uma série de estruturas e líquidos, principalmente, que vão ajudar nessa distribuição de nutrientes pelo corpo dos nematomintos. Isso, inclusive, vai permitir que eles tenham esse formato cilíndrico. Não só pelo preenchimento do pseudoceloma, mas também pela essa função de distribuição que permite a eles ter um corpo um pouco mais robusto que o dos plateumintos. Tudo bem? Então, o pseudoceloma está intimamente relacionado com o sistema circulatório. Isso é bem interessante da gente notar. Tudo bem? O sistema excretor desses caras, ou seja, como é que eles fazem para jogar fora suas excretas nitrogenadas. É interessante que eles vão ter tubos em H, tudo bem? Em formato de H. O que eu quero dizer com isso? Olha só o desenho aqui que eu fiz um nematominto exemplo, né? E que ele vai ter dois canais longitudinais, ou seja, que eles vão estar ao longo do corpo desse organismo, ou seja, da cauda até a cabeça, ou vice-versa. Esses tubos longitudinais eles são laterais, tudo bem? Quer dizer que eles não são dorsal e ventral, por exemplo, eles são laterais. Você vai ter então esses dois tubos laterais, que vão ser unidos por um canal transversal, ou seja, que vai de um lado a outro, tudo bem? E esse canal transversal vai unir os dois canais laterais. E esse canal transversal vai dar num poro excretor. Então, olha só, tenho aqui as laterais, que vão ser unidas por um transversal, que vai dar numa saidinha, que é o nosso poro excretor, que é por onde vai sair as excretas, né? Se eu pudesse dar um zoom e pudesse cortar aqui o corpo de um nematominto, eu ia ter então os dois tubos laterais, né? Aqui, os canais longitudinais. Eu teria aqui o canal transversal, né? Aqui unindo os dois, e a saída para o poro excretor. E por esse poro vai sair o quê? Vai sair uma excreta que é a amônia, tudo bem? No próximo vídeo eu vou falar só sobre excretas, não só de nematomintos, mas de maneira geral vou falar sobre amônia, ureia, ácido úrico, né? Qual que é mais tóxico, qual que é mais solúvel e mais ou menos onde que a gente pode encontrar essas excretas, tudo bem? Mas fiquem atentos no tipo de excreta de cada animal. E, para fechar, falar um pouquinho de reprodução. Esses animais, na maioria dos casos, eles são dioicos, ou seja, eles vão ter macho e fêmea separados, não vão ser hermafroditas, né? Na maioria dos casos. Eles vão ter dimorfismo sexual, ou seja, de novo, dimorfismo forma. Você vai ter duas formas sexuais, ou seja, você vai ter um macho visivelmente diferente da fêmea. A fêmea é maior e o macho, além de ser menor, ele vai ter essa parte posterior curvada, que é onde você vai ter a estrutura copulatória dele, tudo bem? E essa estrutura copulatória vai possibilitar uma fecundação interna, tudo bem? Aqui eu tinha errado, né? Então, corrigindo, é uma fecundação interna, que ocorre dentro do corpo da fêmea, tudo bem? E, além disso, vai ter um desenvolvimento, que é um desenvolvimento que pode ser direto ou indireto. Lembrando, direto é quando o filhote ele é bem parecido com o adulto e ele apenas cresce em tamanho, né? O indireto é quando você tem uma fase larval, que é muito diferente da fase adulta, como por exemplo acontece em alguns insetos, que você tem uma lagarta que na fase adulta vira uma borboleta, né? São bem diferentes, ok? Então, sobre características gerais é isso.